Se o tamanho do pênis é um problema para você, assista esse vídeo porque eu vou te passar alguns sinais que você mesmo deve notar e vou te orientar também sobre o que você deve fazer em cada situação. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou médico urologista e andrologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o tamanho do pênis. Essa é uma preocupação muito grande de vocês aqui no canal, em consultório, a gente recebe muitas dúvidas. Então eu queria te passar 3 tópicos. A gente vai falar sobre as causas do pênis pequeno, eu vou te passar alguns sinais que você deve identificar ou em você, ou no seu filho, ou na criança, pela qual você é responsável, e o que fazer em cada situação. Então o vídeo tá bem legal para entender de fato sobre esse tema. Vamos começar então falando, turma, sobre a fase lá da infância ou um pouquinho mais para frente ali, a hora que a criança chega na puberdade. A puberdade é uma fase extremamente importante no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do menino. Isso vai acontecer por conta do estímulo hormonal. Durante essa fase, a criança ela tem uma mudança hormonal que vai desencadear então o desenvolvimento das características sexuais secundárias. E o que é isso? É o desenvolvimento de pelos no corpo, desenvolvimento do pelo na face, aumento da estatura, o engrossamento da voz. Então é aquela fase em que você passa ali um mês sem ver a criança e quando você volta, ela está completamente diferente. Essa é a fase da puberdade. E essa é uma fase importante para o desenvolvimento da região genital também. É onde a criança vai receber alguns estímulos hormonais que vão determinar o crescimento do testículo e também do pênis. Então, tanto os pais quanto o profissional responsável tem que estar extremamente atentos nessa fase. Se por acaso a criança começa a ter um atraso no desenvolvimento, e como é que a gente sabe isso? Existem curvas de crescimento que o profissional responsável, geralmente é o pediatra que acompanha a criança, ele vai conseguir identificar e ele vai saber se a criança tá ou não adequada para aquela fase de vida que ela tá, para aquela idade que ela tá. Particularmente com relação ao testículo, a gente tem um aparelhinho que chama goniômetro, que é onde a gente vai medir o tamanho testicular. Então, se o tamanho testicular estiver abaixo daquele que deveria estar para a idade, já indica pra gente que pode haver alguma alteração hormonal. E você que é pai ou mãe, é extremamente importante que você mantenha a atenção do seu filho. Note se ele está seguindo ali os amiguinhos. Muitas vezes os amiguinhos têm ali aquela fase do estirão, que é o aumento da altura, ele tem ali a alteração da voz e de repente o seu filho, ele não está acompanhando. Então já levanta um sinal de alerta e durante a consulta, pergunte para o seu médico, pergunte para o médico ali da criança, se ele está de fato seguindo de acordo com a idade. E por que é importante a gente identificar a criança nesse momento? Porque a partir do momento em que a gente identifica uma alteração hormonal, a gente consegue corrigir o problema e fazer com que essa criança, na idade adulta, atinja o seu potencial máximo. Por outro lado, se durante essa fase a gente não identifica, a gente vai ter dificuldade de recuperar o tempo perdido. E muitas vezes a gente não vai conseguir. Esse dano ele acaba sendo permanente para o resto da vida. Agora, vamos dizer que o desenvolvimento da criança, do adolescente, do homem, ele aconteceu da forma como deveria acontecer. Existem situações na idade adulta que podem acarretar em diminuição do tamanho do pênis. Já pensou, você tem um tamanho ali de 15, 16 centímetros e acontece uma situação que eu vou falar aqui agora no vídeo e o tamanho do pênis ele acaba sendo reduzido. Por isso é importante que você mantenha a sua atenção também na idade adulta. Existem situações como, por exemplo, o desuso peniano, que a gente já gravou vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é quando o homem deixa de ter ereções, seja em relações sexuais, seja na masturbação, ou seja em ereções involuntárias, por bastante tempo, geralmente esse tempo é superior a 6 meses, a 1 ano, isso pode acarretar também em diminuição do tamanho do pênis. Uma outra situação que pode diminuir o tamanho peniano é a doença de Peyronie. A gente já gravou vídeo aqui no canal também falando sobre isso, mas a doença de Peyronie, ela se caracteriza por uma fibrose ali da haste peniana, na túnica albuginea, uma
estrutura anatômica ali da região peniana. Basicamente o que acontece é uma fibrose que muitas vezes a gente não consegue identificar uma causa. Tem alguns homens que têm a fratura do pênis, tem uma fratura durante uma relação sexual e acabam desenvolvendo a doença de Peyronie depois. Mas na maioria das vezes, esse homem ele vai ter ali uma fibrose da região peniana e que vai acarretar então em curvatura do pênis. Essa fibrose ela vai fazendo com que o pênis vai curvando assim para a lateral ou para qualquer um dos outros lados, mas ela de fato gera essa curvatura. E a curvatura, em último caso, vai gerar uma diminuição do tamanho do pênis. Agora, a doença de Peyronie a gente já gravou aqui no canal, mas o que eu queria falar sobre ela é que na maioria das vezes ela começa com dor na região do pênis. Então, se você está sentindo algum desconforto, alguma dor na haste do pênis, é importante que você procure um tratamento, procure um acompanhamento profissional, porque quando a gente identifica também a doença de Peyronie no começo, existem tratamentos e existem ali condutas para evitar que você desenvolva aquela curvatura, né, ou pelo menos diminuir a acentuação dessa curvatura e que vai repercutir de fato no tamanho do pênis. Então, turma, ó, notou uma certa dor na região, notou que o pênis está começando a curvar, já procure ajuda porque isso vai repercutir no tamanho lá na frente. E eu resolvi gravar esse vídeo, pessoal, porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma falta de acesso a profissionais de saúde, ao serviço de saúde. Então, na infância, que é onde a gente realmente pode, de fato, atingir a causa ali do problema, a gente tem muito pouco diagnóstico. Na semana passada mesmo, alguns dias atrás, eu atendi uma criança, já tinha ali de 13 para 14 anos, e que tinha uma redução do tamanho do pênis. A mãe notou, mas acabou demorando muito para trazer na consulta. E se essa criança já tivesse sido diagnosticada lá no começo, a gente conseguiria fazer o tratamento para de fato atingir o potencial máximo que essa criança tem. Então, tanto você que é pai ou que é mãe, tome ciência, né, das alterações que o seu filho pode estar passando. E se você é adulto, tome cuidado aí, né? Preste atenção na região genital, mantenha uma vida sexual ativa e na menor dúvida, procure um profissional de saúde para poder te orientar e para poder iniciar o tratamento o quanto antes. Na maioria das vezes, a gente tem isso, né, em outros cenários também, né, em doenças oncológicas, em outras doenças cardiovasculares. Na urologia não funciona diferente. Então, se a gente consegue diagnosticar o quanto antes e tratar o quanto antes, mais fácil vai ser o segmento depois. Eu queria saber se esse assunto foi do seu interesse e se a gente conseguiu agregar alguma informação no seu conhecimento. Se a gente conseguiu, não deixa de deixar aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, é extremamente importante. A gente se sente motivado a cada dia quando vocês fazem comentários, curtem aqui o nosso conteúdo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Agradeço você ter ficado aqui até esse momento, eu vou ficando por aqui e até semana que vem.